Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje veremos os tópicos fundamentais da nossa primeira aula de Física. Galera, antes eu vou deixar aquele recadinho para vocês, tá? Para vocês irem lá no nosso canal, fazerem a sua inscrição, deixe seu like, o seu comentário e assim, a cada novo vídeo que for postado lá no canal, vocês vão ficar informados. Esse nosso curso nós vamos dividir ele em módulos, tá? Serão dois módulos. O módulo 1, os tópicos fundamentais, tá? E muito provavelmente o módulo 2, tá? Nós vamos considerar os conceitos de física do ensino médio, tá? Então aqui nós vamos ver conceitos de forças, gravitação, energia e máquinas simples. Nota: o conteúdo apresentado neste curso se refere à física básica dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, contemplam alunos que estejam cursando ou já terminaram o nono ano, antiga oitava série. Por outro lado, se você pretende prestar algum vestibulinho da rede Senai, ETEC, Cefet, Instituto Federal, este conteúdo é satisfatório e vai atender às suas necessidades. Se você for prestar algum vestibular, aqueles tradicionais e exames no formato Enem, FUVEST e principalmente os institutos militares, recomendamos ver as nossas aulas de física para o ensino médio, tá? Onde vão existir maiores aprofundamentos nos conteúdos trabalhados na física básica. Pré-requisitos: matemática, os tópicos fundamentais, tá? Potenciação, radiciação. Se você não viu as nossas aulas de matemática básica, né? Assista lá antes de dar sequência a esse curso, ok? Cálculo numérico e cálculo algébrico. Introdução: ao longo desse curso, iremos aprender e explicar como acontecem alguns fenômenos que ocorrem na natureza. Daí a necessidade do estudo da física. Podemos dizer que a física é a base de todas as outras ciências e tecnologia, já que podemos estudar os componentes básicos de um determinado fenômeno. Aliás, nesse nosso curso nós vamos trabalhar com com a explicação, tá? E o entendimento de muitos fenômenos, tá? E as leis que governam as interações que vão fazer parte desses fenômenos, tá? Física e suas relações. Durante muito tempo, as ciências eram conhecidas como filosofia natural. Quer dizer que não existiam, galera, a ciência, né, como nós a conhecemos hoje, tá? Não havia esse compartimento, por exemplo, física, química, biologia. Antigamente era tudo chamado como ciência natural. Aliás, essa divisão de física da ciência em compartimento, tá? Em física, química e biologia é uma coisa bem recente, tá? É coisa de uns 100 anos para cá. Continuando, embora atualmente exista essa divisão, né, as disciplinas, a fisioterapia, ou melhor, o fisioterapeuta, por exemplo, para ele pode ser útil saber os conceitos que envolvem centro de gravidade, pontos de aplicação de força no corpo humano, ou ainda um arquiteto, seja necessário ele saber como ocorre a perda ou troca ou ganho de calor, tá? Se ele for precisar dimensionar as condições de refrigeração de algum ambiente. Propriedades da física. Matéria: tudo aquilo que tem massa e ocupa um volume no espaço, tá? Significa que a matéria vai ser sempre constituída por um aglomerado de pequenas partículas fundamentais, tá? Ou elementares, tais como prótons, nêutrons e elétrons. Galera, essa questão aqui de partículas fundamentais, tá? Era um conceito que existia na química, tá? Por volta de 450 anos antes de Cristo, tá? Naquela época se conceituava que se você fosse quebrando, tá, um material, fosse dividindo ele em partes cada vez menores, ia chegar um ponto, tá, que esse material não seria mais possível ser feita uma divisão, tá? Então se chamava ali de partículas fundamentais, tá? Mais tarde se conceituou que no caso
existe partículas que são divisíveis, tá? E outras partículas, além de prótons e nêutrons, ok? Então já existem outras partículas fundamentais. Por isso, podemos distinguir os vários tipos de matéria através das suas propriedades físicas. Por exemplo, uma delas é a maleabilidade. São aqueles materiais que vão poder ser martelados, laminados em finas placas sem que ele se quebre. O saxofone ou uma panela é um exemplo de um material maleável. Condutibilidade é a propriedade que confere ao material a capacidade de conduzir um fluxo de calor ou eletricidade através dele, tá? Geralmente é chamado de material condutor, tá? Por isso, eles são utilizados na fabricação de panela, né? Precisa conduzir calor, radiadores automotivos, tá? Um fio, um material condutível, ele pode ser escolhido, por exemplo, em instalações elétricas. Elasticidade, propriedade que confere ao material a capacidade de sofrer esforços mecânicos, como por exemplo, se ele for tracionado ou ele for comprimido, tá? Esse material ele não vai sofrer dano, porque ele é um material elástico, ok? Por serem elásticos, esses materiais se deformam e voltam à sua forma original. Então, por exemplo, se você pegar uma mola, tá? Uma mola de algum material metálico, tá? Essa mola você pode aplicar uma certa tração nela, tá? Você pode esticar ela, tá? Ela vai até certo ponto, depois ela volta ao seu ponto original, tá? E no caso as borrachas também, tá? Algumas borrachas têm essa propriedade, essa característica de ser material elástico, tá? Nem toda borracha é elástica, tá? Inelástico, material que possui pouca elasticidade, tá? Por exemplo, uma pedra ou um tampão de mármore é um material inelástico, tá? Ele é rígido, tá? Você não consegue submeter esse material a uma tração. Isolantes, propriedade que confere ao material não conduzir bem o calor ou a eletricidade, ok? Então, geralmente, materiais isolantes, tá? Na maioria das vezes, eles não conduzem bem o calor ou a eletricidade. Ou seja, não conduzem o calor e a eletricidade de modo 100% efetivo. Dutibilidade, propriedade que confere ao material, na maioria dos casos os sólidos, a capacidade de ser estirado até ser transformado em um fio fino, tão fino que ele não vai poder se quebrar, ok? Um exemplo disso são fios elétricos, tá? Joias, tubos e correntes, tá? Um exemplo típico aí, platina e cobre. Continuando, métodos da ciência. Imagine que um cientista deseje saber quais partículas constituem a matéria. O método que o cientista vai usar para fazer tal descoberta é a ciência pura, tá? Então a ciência pura ela é usada para descobrir fundamentos básicos, tá? Para para se determinar algum conceito, tá? Ou fundamentar alguma coisa. Por um outro lado, se o cientista deseja buscar um novo medicamento para um novo material que seja resistente ao calor, então ele vai usar a ciência aplicada, tá? Ou seja, a ciência aplicada ela vai usar os conhecimentos da ciência pura para resolver ou desenvolver alguma coisa, ok? Métodos da ciência, tá? A ciência ela usa, tá? Geralmente na maioria das vezes usa-se esse roteiro, tá? Questiona um evento ou um fenômeno, tá? Por exemplo, por que o céu é azul? Por que o arco-íris é colorido? Faz uma observação usando sentidos, podendo ser visão, tá? Audição. Propõe uma hipótese, tá? Uma possível explicação para aquele fato observado. E aí vai para o experimento, né? Vai para a bancada. Tá? Esses experimentos, a intenção deles é confirmar as hipóteses. Depois disso, vai ser criado um modelo. Esse modelo vai ser uma analogia, tá? Do fenômeno que foi ou que está sendo ou que foi observado ou que está sendo estudado. Teoria explica um conjunto de problemas, tá? Então eles fazem a hipótese, faz experimento, o modelo e aí vai propor a teoria, tá? Que vai explicar esse conjunto de acontecimento.
E aí, por último, vem as leis, tá? As leis, elas são afirmações concisas, tá? E genéricas. Prefixos. Introdução à notação científica. Poderíamos simplesmente montar uma tabela com os principais prefixos e apresentar todos eles aqui, tá? Existem tabelas aí que representam os prefixos, né, que são usados aí em notação científica, tá? Por não ser algo muito prático, tá? Não ser algo muito intuitivo, nós vamos precisar entender o porquê que existe, tá? Os prefixos, tá? Dentro do conceito de notação científica. Diversidade de aparições. Onde que aparecem os prefixos, tá? Ou a representação, tá? Uma escrituração em notação científica. Massa da Terra, tá? É usado o conceito de notação científica, tá? Distância entre a Terra e a Lua e, por exemplo, o diâmetro de um próton, tá? Então a gente usa notação científica, tá? Para representar essas entidades. Vamos expressar a massa da Terra em quilogramas. Então, por exemplo, a massa da Terra 5.980 e essa infinidade de zeros, tá? É um total de 21 zeros, ok? Dizemos que a Terra ela pode pesar 5.980 zeta quilos, tá? Ninguém fala isso, tá? Ninguém fala que a Terra pesa 5.980 zeta quilos, tá? Daí a notação científica. Vamos ver um outro meio, um outro método de reescrever, tá? Essa massa da Terra, tá? Em notação científica. Para o diâmetro de um próton, tá? Essa sequência de zeros, tá? 1 petametro, tá? Então 3, 6, 9, 12, 13, 14, tá? Qual que é a vantagem de usar a notação científica? A vantagem de usar a notação científica, tá? Ela vem da necessidade de efetuar operações tanto de multiplicação quanto de divisão, tá? Se fôssemos usar, por exemplo, né? Só voltar a fita aqui. Se fôssemos usar multiplicação usando esse monstro de número, tá? Ou uma divisão usando, né? Esse monte de zeros, tá? Ia ser enormemente trabalhoso, tá? Ia dar muito trabalho, tá? Então, realizando essas operações com notação científica, tá? Fica muito mais intuitivo. Usando métodos matemáticos como a potenciação, e aí a gente frisa, se você não viu as nossas aulas de potenciação, a matemática básica, volta lá e assista o vídeo para você conseguir acompanhar o curso, tá? E as propriedades da potenciação, tá? Então, se for preciso fazer uma multiplicação, tá? De duas sentenças, basta somar os expoentes, tá? Dessas duas sentenças, tá? E no caso da divisão, basta subtrair os expoentes das potências de base 10, tá? Então nós vamos trabalhar com potência de base 10. Então vamos lá, né? Só relembrando aqui. Uma potência de base 10, 10 elevado a A vezes 10 elevado a B, tá? As bases são as mesmas, tá? Base 10, base 10. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Esse A é esse A, esse B é esse B. Então você vai fazer o quê? Vai conservar o 10, que é a base, né, dessas duas potências, e vai somar os dois expoentes, A mais B, tá? Divisão de potência de mesma base. 10 em cima, 10 embaixo, A em cima, B embaixo, tá? Se na multiplicação você somou, na divisão você vai subtrair, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vai conservar a base, 10 está aqui, A menos B. Esse 10, esse B, perdão, melhor dizendo, esse B sobe subtraindo, beleza? Então vai ficar 10 elevado a A menos B, tá? Uma outra representação que muitas vezes também aparece, 10 elevado a A, parênteses, elevado a B. Aqui você multiplica, tá? É como se você pegasse esse B e aplicasse a distributiva para dentro do parênteses, tá? Então vai ficar 10 elevado a A vezes B. Cuidado, tá? Não confunda esse caso aqui com esse caso, tá? Aqui, o 10 elevado a A seria a base, tá? Então é o B multiplicado pela base, no caso o A aqui, beleza? E aqui você soma. Vamos calcular 1,2 vezes 10 elevado à quinta potência vezes
6,0 vezes 10 elevado ao cubo. Vamos lá então. E aí, fizeram? Então primeiro você pode fazer o quê? Você pode multiplicar, tá? Isso aqui a gente chama de mantissa, tá? Esse 1,2 e o 0,6 a gente chama de mantissa. Já vou explicar para vocês mais na frente, tá? Então primeiro você pode multiplicar as mantissas, tá? Então eu só reescrevi aqui, tá? Então ó, 1,2 vezes 6,0. Então ó, 1,2 vezes 6,0. E depois soma separado, né? As duas potências de base 10. 10 elevado à quinta vezes 10 elevado à terceira. CJ, por que fazer a multiplicação separado das duas potências? Para cair nesse caso aqui, turminha, ó, tá? Vai dar uma multiplicação de potência de mesma base. Ó, base 10 tá aqui, base 10, ó, base 10, base 10. A ideia é que você soma, né, o 5 com o 3, tá? Aqui é a multiplicação, tá? Simples, né? 1,2 vezes 6,0 dá 7,2, tá? Isso aí vocês são craques em fazer. Então vamos lá, continuando. Então, 1,2 vezes 6 dá 7,2, tá aqui. E aí as duas potências agora, 10,5 vezes 10 elevado ao cubo, tá? 10 elevado à quinta vezes 10 elevado ao cubo. Usa essa mesma propriedade. Se as bases são as mesmas, tá? Conserva a base e soma o expoente. A base 10, tá? E aí faz o que? Soma, né? O 5 com o 3. E 5 mais 3 costuma dar 8, beleza? Vamos fazer essa divisão, né? 4,5 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui no caso agora o expoente é negativo. Dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Então pode fazer a mesma coisa, né? Faz a divisão aqui, tá? Isso aqui vai dar 3 depois, tá? E lembra aqui em cima, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Então A menos B, então aqui vai ficar esse expoente vai subtrair esse outro expoente, tá? Então, ó, 10 menos 6, esse menos 6 é daqui. O menos já é da fórmula, cadê? Tá aqui, tá? Então esse menos já é da fórmula, tá? E esse menos 2, que está entre parênteses, é esse menos 2 aqui, tá? Então vai ficar o quê? Você pode fazer o seguinte, você pode repetir esse 10 elevado a menos 6, que tá aqui, tá? Faz essa operação, tá? Faz essa operação. Aqui no caso, o que vai acontecer? Você vai aplicar a propriedade distributiva, tá? Vai pegar esse sinal de menos e vai aplicar a distributiva para dentro do parênteses. E nota, tá? 1000 asterisco aqui. Sempre, sempre, sempre que você tiver um sinal negativo antes do parênteses, tá? O que está dentro do parênteses muda de sinal. De novo, de novo. Se você tiver um sinal negativo antes do parênteses, tá? E depois do parênteses, né? E dentro do parênteses, tá? Você tiver o sinal que estiver dentro do parênteses, ele vai ser trocado, tá? Então, o que está menos vira mais dentro do parênteses. E o que está mais vira menos dentro do parênteses, tá? Então, tá aqui. Menos 6, tá aqui. Por que ficou mais 2, tá? Porque aqui é uma multiplicação. É como se entre o sinal de menos e o parênteses tivesse 1. Então, ficaria menos 1 vezes menos 2, tá? Ou aplicando a distributiva direto para dentro do parênteses, o que está dentro do parênteses troca de sinal, tá? E menos 6 mais 2 costuma dar menos 4, beleza? Então vai ficar o quê? 3 vezes 10 elevado a menos 4. Tá aqui para vocês, beleza? Tranquilo, né? Então, de novo, se você não viu as aulas de potência, tá? Se tem dificuldade em entender e principalmente ver todas as propriedades de potência, que são várias propriedades, tá? Reveja lá as nossas aulas, lá em matemática básica. A notação científica deve ser sempre ser representada sob a forma de um número n qualquer, tá? E vai ficar assim, tá? A notação vai ser qual? M, esse M é de mantissa, tá? Então, esse número, no caso aqui, ó, esse 3,0 é chamado de mantissa, tá? E aqui a potência, tá? Então, vai ser a mantissa vezes 10 elevado a N, onde M é a mantissa, tá? E nota, tá? Sempre esse valor de M, ele vai estar nesse intervalo.
Ele pode ser 1, tá? Pode ser 1, mas não pode ser menor que 1, tá? Então, ó, 1 é menor ou igual a mantissa, ok? Então, ó, a mantissa tem que ser 1 ou maior que 1, tá? Mas não pode ser menor que 1, tá? E menor que 10, não pode ser 10, tá? Então vai ser o quê? 1,0 é notação científica, 1,1 é notação científica, 1,9 é notação científica, tá? Por exemplo, 9 vezes 10 ao cubo é notação científica. 9,99 vezes 10 elevado, né, a alguma coisa é notação científica. Então tem que ser menor que 10, beleza? 0,5 vezes 10 ao cubo não é notação científica, porque 0,5, tá, mais conhecido como meio, tá, é menor do que 1, tá? Então a mantissa tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, beleza? Então, ó, determinando aqui, né, como nós vimos no começo da aula, tá, a massa da Terra, que era, né, 21 zeros. E detalhe, tá, galera? Como é notação científica, potência de base 10, sempre esse valor que estiver aqui no expoente, ele vai indicar a quantidade de zeros, tá? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, tá? Então, ó, esse 21 corresponde à quantidade de zeros que tem aqui, beleza? Então, ó, 5.980 zeta, tá? Zeta é 10 a 21, beleza? Então, você pode dizer que a massa da Terra é 5,9 vezes 10 a 21, ou 5.980 zeta, beleza? Então, o que nós podemos fazer aqui, né? Como a vírgula está depois do 5.980, está depois desse zero, nós podemos andar 3 casas da direita para a esquerda, beleza? Ó, tem uma vírgula, a gente não coloca, né? Mas tem uma vírgula aqui, tá? Depois desse zero tem uma vírgula. Então vamos andar com a vírgula 3 casas para a direita, porque para representar a notação científica, tá? Então andando 3 casas da direita para a esquerda, esse número aumenta, tá? Quando é da direita para a esquerda, esse número aumenta, beleza? Porque você vai representar em notação científica. Então, como eu vou andar 3 casas, tá? Vai aumentar 3 unidades aqui. E 21 mais 3 dá 24, beleza? Então, a massa da Terra em notação científica, tá? Por final aqui, 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas, beleza? É um número bem grande. E o diâmetro do próton, tá? 15 zeros, tá? Um peta é igual. Peta é 10 elevado a menos 15, tá? Peta é 10 elevado a menos 15, tá? Então nós vamos andar agora com a vírgula da esquerda para a direita, tá? Se eu ando com a vírgula da esquerda para a direita, esse valor aqui vai aumentar, tá? Esse valor aqui vai aumentar. Então, no caso da esquerda para a direita, como é 1, tá? Como é 1, isso aqui na verdade ele não vai alterar, tá? Porque já é 1, beleza? Então 1,0, né? Vezes 10 a menos 15, tá? 1 peta, que é 10 a 15, é a mesma coisa que isso aqui. E detalhe, quando for um redondo, tá? Você não precisa representar ele, beleza? Porque uma vezes qualquer coisa é a coisa, tá? Então quando for 1, tá? Se a mantissa for 1, tá? 1,0, você não precisa representar ela. Pode pôr direto a potência de base 10, beleza? Então isso aqui é a mesma coisa, beleza? Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Lembrando que a mantissa vai ter que obedecer, tá? Essa ordem, esse critério vai ter que ser menor que 10 e maior ou igual a 1. Vamos escrever 353 em notação científica, tá? Lembrando que 10 ao quadrado equivale a 100, né? Esse 2 aqui em cima indica quantos zeros tem na base, beleza? Então, ó, 353 vai ficar o quê? 3,53 vezes 10 ao quadrado, beleza? 455. 4,55 vezes 10 ao quadrado, tá? Esse 10 ao quadrado representaria 100, tá? E se você fizer aí, tá? No seu caderno aí, na sua folha, tá? 100 vezes 4,55 dá o 455. 2.145.
10 ao cubo é 1000, tá? 10 ao cubo é 1000, ou seja, 3 zeros, né? Se você multiplicar, tá? 1000 vezes 2,14 dá 2145, tá? Aqui cuidado, ó, 21,4 vezes 10 ao cubo. Não está em notação científica, tá? Ó, não está em notação científica. Por quê? Lembra? Só pode ir até o... tem que ser menor que 10, tá? E 21,4 é maior que 10. Eu preciso transformar isso aqui em notação científica, tá? Como eu vou andar com a vírgula da direita para a esquerda, tá? Vai ficar 2,14, tá aqui, o que é 10 elevado à terceira potência, vai ficar 10 elevado a 4. Beleza? Cuidado com isso aqui. E aqui também, né? 53 vezes 10 à sexta não está em notação científica, tá? Está em potência de base 10, mas não em notação científica. Transformando em notação científica, tá? Eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Esse valor vai ficar maior, tá? O que é 10 elevado a menos 6 vai ficar 10 elevado a menos 5, tá? E menos 5 na reta numérica, tá? Menos 5 na reta numérica é maior que menos 6, beleza? Se você também não lembra esse conceito de número maior, menor, ou os valores da reta numérica, pega as nossas aulas lá de sistema de numeração, tá? Da matemática básica e reveja lá. Então, aqui para vocês uma tabela com alguns prefixos mais usuais, tá? Que são representados, né, no Sistema Internacional de Unidades, tá? O nome, o símbolo sempre em letra maiúscula até omega, tá? Quando é quilo, a letra que representa é minúscula, tá? E aqui as unidades, tá? Ó, lembra que nós vimos, né? 10 elevado a 21 é zeta, 10 a 24 iota, e assim vai. Esses aqui mais usuais pra gente, né? Em informática, computação, mega, giga, beleza? Se eu tenho esses números, né, com valor maior, né? Se tínhamos aqueles números com valor maior, tá? Um número grande, beleza? Eu posso ter também para valores pequenos. Vai ter sempre o oposto dele, tá? Então tá aqui, tá? O nome, o símbolo e o valor, tá? Por exemplo, micro é um valor usual, comum pra gente. Nano, né? Usando tecnologia, beleza? Pico, tá? E aí vai, beleza? Nota. Sempre que é descoberto uma entidade que vai ser representada com a notação científica, tá? Então, por exemplo, muito provavelmente a próxima entidade que vai ser descoberta, que vai representar em notação científica, vai ser 10 elevado a menos 27, tá? Perceba que está pulando de 3 em 3. Então, muito provavelmente, alguma coisa que for descoberta, que for usar notação científica, tá? Vai ser 10 elevado a menos 27. Se aumenta o valor no negativo, tá? Aumenta também para positivo. Então vai ter a outra parte que vai ser 10 elevado a 27, beleza? O que acontece para negativo acontece também para positivo. E aqui algumas unidades de conversão, comprimento, tá? Os nomes, quilômetro, decímetro, centímetro, tá? O símbolo e as equivalências, beleza? Tempo, volume, massa. E aqui pra gente um exercício, né? Os metais geralmente são mais densos que a água. Entretanto, alguns metais têm densidade menor que a da água. A tabela abaixo mostra a massa e o correspondente volume ocupado por diferentes quantidades de alguns desses metais. Então, sódio, tá? A massa em gramas, tá? Que foi colocado lá para fazer a análise, o lítio e o alumínio, tá? A densidade da água 1 grama por centímetro cúbico, tá? Com base nessa tabela anterior, vamos colocar em ordem crescente as densidades dos materiais, tá? Então, a densidade do alumínio é maior que a densidade do sódio. Vou voltar aqui, ó. A densidade do alumínio é maior que a densidade do sódio, beleza? 111, 103. E, por sua vez, a densidade do sódio é maior que a do lítio. A densidade do sódio é maior que a do lítio. Por que é maior? Porque aqui, ó, tem uma massa de 200 e aqui só tem uma massa de 100, beleza? Quais deles são os menos densos que a água? Menos denso que a água, galerinha, é só... tem que fazer uma divisão aqui, tá?
usar a fórmula de densidade, é massa sobre volume, tá? E pega esse valor e divide pelo o da massa, tá? O que der o menor valor, tá? Da densidade vai ser o menos denso que a água, tá? Então só continuando aqui, tá? O menos denso que a água, ou seja, que tem menos que 1 grama por centímetro cúbico, tá? É o sódio e o lítio, beleza? E aqui a transformação física altera o formato da matéria, porém a sua identidade química, pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade, composição, permanece inalterada. A transformação química altera a identidade química das substâncias envolvidas. Dito e canto. Quando a matéria sofre transformação química, ao final teremos compostos diferentes dos iniciais. Cite exemplos de transformação física. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Um exemplo de transformação física, né? Mudança de estado da água, né? Perceba que quando a água, né, sofre processo de fusão e ebulição, tá? A substância em si ela não altera, tá? Só há uma mudança aparente, apenas física, mas não deixa a fórmula química não vai ser alterada, beleza? Galerinha, e esse exercício aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Dadas essas potências, tá? 8 vezes 10 ao quadrado, tá? E as demais aqui, você vai fazer análise dentro desses itens, qual é a maior, qual é a menor, beleza? Opa, opa. Valeu, manos.